Marcos, capítulo 1. Encontraram o texto? Versículo 1, de 1 a 4. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: eis que envio ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Assim apareceu João, o Batista, no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Amém? Ó Pai, nós louvamos o teu santo nome, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor, Senhor. Ó Pai, nós louvamos-te pela tua igreja, que se reúne aqui nesta noite com o propósito de louvar-te, de servir-te em espírito e em verdade. Nós suplicamos que tu, ó Espírito Santo, estejas a falar conosco, a nos ensinar a tua palavra, e para a tua glória e para a tua honra, possamos fazer mais uma vez a tua vontade. Cremos na tua palavra e assim nós oramos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Então, o texto é Marcos, capítulo 1, de 1 a 4. Do versículo 4, assim apareceu João, o Batista, no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão dos pecados. Aí aparece essa expressão que vamos ficar com ela: arrependimento. Nós vamos usar mais esse arrependimento, que é quando se faz o juízo de si mesmo. Juízo de si mesmo. Arrepender é ter mágoa ou pesar das obras, dos fatos que nós fazemos, de atos que nós cometemos. E arrependimento é um pesar sincero de algum ato ou omissão que também nós cometemos. E se nós pensarmos, já que quero intitular aqui em juízo de si mesmo, se nós pensarmos em juízos, então quer dizer que há 3 juízos que entram juntos no tribunal do arrependimento para serem julgados. O juízo de si mesmo, para que se emende diante de Deus. O juízo dos homens, para que se despreze. Que o juízo que os homens fazem de nós pode ser desprezado. E o juízo de Deus, para que se revogue aquelas coisas que nós lutamos tanto para ficarmos com ela. O juízo de si mesmo, desses 3, é o que está mais perto de nós. E é por isso que eu quero falar um pouquinho sobre o juízo de si mesmo. No passado bem remoto, em Atenas, os réus entravam no tribunal com os olhos vendados ou com os rostos cobertos. E é assim que entra o juízo de si mesmo no tribunal do arrependimento. E entra também com os olhos vendados ou com os olhos tapados, porque, meus irmãos, não há
um juízo mais cego que o juízo de si mesmo. O juízo que eu faço de mim é o mais cego possível. E a cegueira do juízo ou do amor próprio é maior que a cegueira dos olhos. Bem maior que a dos olhos. Porque a cegueira dos olhos faz que não vejamos as coisas. Mas a cegueira, as coisas, ou seja, não vejamos como elas são. Mas a cegueira do juízo de si mesmo, ela faz com que vejamos as coisas de forma diferentes. De forma diferente. Faz com que vejamos da maneira que elas não são. Então, é a maior cegueira. É a maior cegueira. E eu tomei esse texto, uma vez aqui, nesse mesmo púlpito, prego pouco aqui, é mais o pastor Alexandre. Mas eu me lembro que falei sobre a cegueira, e me lembro até o dia. Foi dia 25 de janeiro de 2010. Ainda tenho um pouco de memória. A ilustração que usa naquele homem lá de Marcos, no capítulo 8, versículo 24, que foi levado a Jesus Cristo, para que Jesus Cristo o curasse. E Jesus colocou as mãos naquele homem e perguntou a ele o que ele via. Ou seja, o que você está vendo? E ele diz que via os homens andando como árvores. A Bíblia em latim diz, vide homines velutiamoris ambulantes. Ele estava vendo os homens andando como as árvores. Mas andando como árvore, pergunto, quando que ele estava mais cego? Quando ele não via nada? Ou quando ele via os homens andando como árvores? Ele estava mais cego agora. Porque antes, ele não via, era privação da vista. E agora ver homens andando feito árvores, quando a árvore nem anda, era erro. Isso é o juiz de si mesmo. E o juiz de si mesmo leva a errar. A pessoa está errada, mas o juízo que ela faz de si mesma, ela diz que está certa. Ela diz que está certa, não é assim? O juízo próprio, ele sempre erra e ele nunca nos leva a conhecer a nós mesmos. Por quê? Porque nós somos tão inconstantes e pensamos que temos raízes. Somos tão passageiros, mas no juízo que fazemos de nós mesmos, nós achamos que vamos permanecer para sempre aqui. Nós somos tão pequenos, mas no juízo que fazemos de nós mesmos, nós achamos que somos grandes demais. Então, na realidade, não é isso. E o que faz o arrependimento para emendar este juízo tão sem juízo? O que ele faz? O que faz arrependimento para alumiar este cego tão cego? Ele faz duas coisas. A primeira delas, ele tira o véu dos olhos
e coloca um espelho na mão. Quando tira o véu dos olhos, é pedido do pecador. No Salmo 119, 18. Desvenda os meus olhos para que eu veja. Como dizia, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Isso é tirar a venda dos olhos. E Deus responde o quê? Eu coloco um espelho na sua mão e diz, eu te pergunto e tudo te porei à vista, para que você veja, o Salmo 50 e versículo 21. Então, nenhuma coisa trazemos, meus queridos, mais escondidos de nós que nós mesmos. O que nós trazemos mais escondido somos nós mesmos. A pessoa, às vezes, ela é tão ruim, mas fala com ela que ela é ruim. Ela diz que é boa. Está escondendo de si mesmo. Uma poetisa do estado de Goiás foi quem escreveu: fui tentar fugir de mim, onde eu ia, lá eu estava. Quanto mais fugia de mim, mais perto de mim ficava. Então, esta maneira de esconder, e o que o texto está dizendo de arrependimento, é para fugirmos desta forma de esconderijos, desta maneira de esconder, e nos colocar diante de nós. Como quê? Como réus, para que nos julguemos, e como objetos diante do espelho, para que nos vejamos. Quando fala de pregar arrependimento, é a palavrinha que peguei agora, é desvendar os olhos e meter um espelho na mão, olhar para si mesmo. Não é assim que acontece com os jovens? É assim ou não é? Eu tenho vários jovens aqui. Geralmente o jovem ele quer namorar com uma moça bonita. Mas e por que você é feio assim? Você já parou para pensar? Está faltando desvendar os olhos e colocar o espelho. É isso. Mas eu não estou dizendo também que todas as moças são bonitas, não. Não é bem por aí. Na minha família, mãe natureza desceu o braço, desceu a lenha sem dó e sem piedade. Então também não é por aí. Mas, para que nos vejamos, isso faz o arrependimento por um de dois modos. Primeiro, volta-nos os olhos de fora para dentro, para que nos vejamos. E esse espelho, que é o arrependimento, vira-nos de dentro para fora, para que os homens nos vejam. É dessa forma que nós entendemos o arrependimento. E o que faz Deus nesse arrependimento? Ele quis converter
um homem muito orgulhoso, por nome de Nabucodonosor. E quando eu leio que João pregava arrependimento, essa preocupação do pecador se arrepender, então o que Deus faz? Ou o que Ele fez para converter Nabucodonosor? O primeiro passo para levar ao arrependimento foi transformá-lo em bruto. Vamos usar uma linguagem bem simples. Ele era rei de Babilônia. Babilônia, aquilo antes chamou-se Jardim do Éden. Depois virou Mesopotâmia. Depois foi chamado de Babilônia. Hoje é Bagdá. Então, quando na televisão ouvimos que é o berço da civilização, é só dizer, Adão foi feito lá. É por isso. E Nabucodonosor, ele era rei de Babilônia. E ele foi, para quebrar o seu orgulho, o primeiro passo que Deus toma na vida dele é transformá-lo em jumento. Já viu um jumento? Não vamos também humilhar tanto Nabucodonosor. Jumento não é? Jegue. Foi isso que ele virou. Foi nisso que ele foi transformado. Agora, alguns acham que foi no sentido figurado. A Bíblia é muito clara, diz que ele foi transformado em jumento, com pés de águia. O bicho era bonito, né? Ficou maravilhoso, ficou lindo. A Bíblia fala assim, transformado em jumento e com pés de águia. Mas alguns acham que foi figurado. Vamos acalmar as crianças aí, porque hoje elas não sobem, que tem batismo, nós vamos passar uma palavra para as irmãs. E outros dizem que foi literal. E literal está mais de acordo com o texto. Eu já estudei isso. Está mais de acordo com o texto que nós conhecemos. Então, se foi figurado, voltou para dentro de si e não se viu mais como homem, mas como jumento. Se literal, foi virar de dentro para fora, para mostrar por dentro a figura, ou para mostrar por fora a figura que julgava ser por dentro. Na vida. Meus irmãos, oh, que tristeza! Tristeza por quê? Porque antes ele se enche de orgulho e não se contentava em ser homem, ele queria ser Deus, ser igual a Deus. Agora, na condição de bruto, de um animal irracional, ele percebe que está numa condição pior que ser homem, bem abaixo de ser homem, porque agora era um irracional. Se antes estava descontente em ser homem, agora queria voltar a ser e não tinha condições. Imaginava-se Deus, agora gostaria de ser homem. E por que gostaria de ser? Porque se via agora na qualidade de jumento. Se olharmos para dentro, ou se Deus nos virar no arrependimento, para fora, que conceito haveremos de ter de nós mesmos? Se olharmos para dentro de nós, ou se Deus nos virar do avesso,
será que esse conceito que eu tenho de mim, e eu vou ver que é isso mesmo? Ou será que o conceito que você tem de você, você vai achar que é isso mesmo? Nós havemos de fazer que juízo? O juízo de si mesmo. Que juízo vamos fazer? João diz que ele pregava batismo de arrependimento. Mas eu quero voltar a pensar em Nabucodonosor um pouquinho com os irmãos, porque na condição de rei, que ele queria ser igual a Deus, agora ele foi... Quem tem a condição de rei, que quer ser igual a Deus, então ele foi elevado à condição de jumento. Porque uma pessoa que pensa ser igual a Deus está menor que o jumento. Ele foi elevado à condição de jumento. E nessa condição, ele primeiro ele passou a noite, a Bíblia fala, entre os demais animais, comendo capim, comendo grama. E a Bíblia tem detalhes que no outro dia o corpo dele estava molhado de sereno. Mas eu imagino que depois vem o sol e ele seca um pouco e ele fica durante o dia passeando entre os outros animais e à tarde ele tem sede. Aí ele vai beber água. E quando chega com aqueles pés de águias, com aquela cabeça de jumento, com aquelas orelhas maravilhosas que só um jumento pode ter, quando ele leva a boca na água, ele contempla a sua figura no espelho da água. Que susto, valha-me Deus! Que coisa mais horrenda! Que figura mais esquisita que está aqui! Será que sou eu mesmo quando tem sede à tarde? E ele vai tomar água onde? Ele vai tomar água no Rio Jordão. O Rio Jordão em latim, Fluvius Judici. O rio do juízo. Ele estava agora formando o juízo de si mesmo. Isso aconteceu com ele. Mas eu pergunto, quem é Nabucodonosor? Nabucodonosor é cada pecador bruto, com razão e sem o uso dessa mesma razão. Que vive no mundo, passeando nos campos deste mundo, entre outros animais mais brutos que o próprio pecador. E somos nós, somos pecadores. Há uma diferença, sim, entre nós e Nabucodonosor. Diferença muito grande. E qual é a diferença? A diferença é que quando ele contempla a figura horrenda no espelho das águas, eu creio que ele quis mudar, voltar a ser homem, mas não pôde. Depois sim voltou, mas naquele momento não. A diferença é essa, que ele quis voltar e não pôde. E nós podemos, se quisermos. Se quisermos, nós podemos. Mas, se quisermos, se olharmos, vamos também fazer o juízo de nós mesmos e chegar ao seguinte assombro, olhando para dentro de mim, você para dentro de você. É possível que essa figura seja eu ou não?
Ele ficou perplexo, assombrado. E o conserto restava no arrependimento. Arrependimento. Quando nós nos arrependemos, aí conserta-se, da mesma maneira que a vida dele foi restaurada, também o Senhor Jesus Cristo, na sua infinita misericórdia, Ele nos restaura, Ele nos conserta. Por isso que o texto diz que foi assim apareceu João, o Batista. Batista é aquele que batiza. No deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão dos pecados. Eu quero terminar aqui dizendo o seguinte, que diante do espelho, desse espelho que Deus colocou nas nossas mãos, é interessante pegá-lo agora e imaginar o rosto e as feições interiores da alma e vermos bem os nossos olhos, que são as nossas intenções. Esses cabelos diante do espelho, que são os pensamentos. Essa boca, que são as nossas palavras. Essas mãos, as nossas obras. E ver bem se essa imagem que nós estamos vendo agora do ponto de vista espiritual, ela condiz com aquele juízo que nós fazemos de nós mesmos. Se nós somos realmente isso que nós pensamos, às vezes queremos nos engrandecer tanto, nos falta humildade, nos falta o reconhecimento de que nós dependemos de Deus. Será que tudo isso que eu disse condiz com o juízo que fazemos nós mesmos? Precisamos ver se nós nos conhecemos diante do espelho. Nós precisamos ver se somos nós mesmos ou se somos outra pessoa. Pensando assim, eu tenho que terminar da maneira que eu comecei, com o título, O Juízo de Si Mesmo. Batismo que vai ter hoje me ative só a arrependimento, porque só quem se arrepende que pode ser batizado. Amém? A Bíblia diz, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer, primeiro, e for batizado, segundo, será salvo. Porém, quem não crer será condenado. Jesus disse, não foi qualquer pessoa, mas Jesus diz, é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ele tem autoridade para dizer. Portanto, ide. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco. Até que dia? A consumação dos séculos. Toda a vida. Então, Ele conosco. E o texto diz que João pregou o batismo de arrependimento para remissão dos pecados. Amém? Irmã Francisca.